Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, 17. Só 3 versículos, o 17 ao 19. Nós podemos até ler uma só voz. Efésios 4, 17 e 19. Leamos. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amém. Meus irmãos, vejam que há uma proibição dada aos santos de Éfeso e como extensão a todos nós. Não podemos andar mais como andam os gentios. Nós somos proibidos de andar como andam os gentios. E também é dito aqui que as causas, o que leva esses gentios a andar dessa maneira desagradável a Deus, por isso que Deus está nos proibindo. Então vamos meditar sobre o seguinte tema: gatilhos que levam a uma vida pecaminosa. O que levava os gentios a viverem da maneira que era reprovada por Deus? Quais são esses gatilhos que estão aí? Em primeiro lugar, ser governado pela velha natureza. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. No primeiro momento, essa palavra se refere a quem não é judeu. E para um judeu, quem não era judeu, não fazia parte da aliança, não fazia parte do povo de Deus, era um pagão. Quando a igreja agora se expande para os gregos, romanos, Paulo usa esse termo aqui, não propriamente para os que são não judeus, porque a igreja de Éfeso haviam judeus e haviam gentios na carne, né? Esse termo aqui é usado simbolicamente para aquele que não faz parte da igreja, para aquele que não nasceu de novo, para aquele que ainda é dominado pela velha natureza. É necessário nascer da água, do Espírito. Esse não nasceu. Então, ele é governado por essa velha natureza. E é essa natureza que dá o gatilho para ele viver uma vida não agradável a Deus. Os gentios, então, no Novo Testamento, passou a ser sinônimo de indivíduos que não passaram pelo novo nascimento, por isso amam andar por caminhos que não agradam a Deus. João chega a dizer: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens que não se relacionam com Deus através do Senhor Jesus Cristo são dominados pela natureza pecaminosa, herdada de Adão, e irão ser inclinados às obras da carne, que ofendem ao Senhor e os impedem de entrar no reino de Deus. Paulo fala muito isso no capítulo 8 de Romanos, porque os que se inclinam para a carne, a velha natureza, cogitam das coisas da carne, as obras da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, os que nasceram do Espírito Santo, das coisas do Espírito, o fruto do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Então, eles têm essa vida inclinada, mas nós somos diferentes. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. O andar pecaminoso dos homens, influenciados pela carne, não é pontual, não é um acidente, é uma constância, é constante isso. Eles vivem pecando contra Deus sem nenhum tipo de remorso ou arrependimento. Porque nós também pecamos, como os homens, mas nós não vivemos no pecado, né? Diz o João: sabeis que ele se manifestou, se referindo a Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, está unido a Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Os homens escravos da velha natureza não se sentem obrigados a pecar, mas encontram sentido para a vida, viverem de conformidade à orientação da velha natureza, não imaginando que um dia vão prestar contas a Deus do seu viver. Eles não são obrigados a viverem na carne, mas eles gostam da proposta que a carne lhe apresenta. Diz o Salmo 54, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Todos os homens que nascem da união de um homem com uma mulher vêm a este mundo escravizado pela natureza velha e desde criança manifestam essa natureza. Davi, escrevendo sobre ele depois da queda: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou pecador desde o meu nascimento, é isso que ele está querendo dizer. Nenhum ser humano por si só tem poder de se libertar da velha natureza, mas com a intervenção divina, através do Filho de Deus e a obra do Espírito Santo, usando a pregação do Evangelho, Deus livremente liberta o homem e lhe dá uma nova natureza que o inclina para a vida de santidade e retidão. Quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Paulo ainda falando para Tito: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se o homem regenerado por Deus, alimentar a sua natureza nova, o pecado em sua vida será um acidente, não será uma constância. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Sem o novo nascimento, é impossível ao homem abandonar o pecado, mas se ao ouvir o Evangelho ele crê no Salvador Jesus, ele será liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o primeiro gatilho, ter sobre si o governo da natureza velha. Gatilhos que levam a uma vida pecaminosa. Segundo lugar, ser influenciado por doutrinas e éticas mundanas. Vejam ainda no 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Aí vai expressar aí a segundo ponto. Na vaidade
dos seus próprios pensamentos. Pensamentos vazios, pensamentos que não glorificam a Deus. Os homens que não nasceram de novo têm a mente completamente vazia das verdades sobre Deus e o que eles afirmam acerca do Senhor não condiz com as verdades reveladas nas Escrituras. Eles não têm nada de verdadeiro de Deus, aquilo que é revelado na palavra. E o que eles pensam de Deus está totalmente fora do que nos é falado. Diz a palavra do Senhor, porque Paulo falando acerca desses gentios, né? Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então o Deus dos gregos, os deuses dos gregos, não é completamente diferente do Deus revelado nas Escrituras. Os filhos de Adão desconhecem as doutrinas bíblicas da salvação e acreditam que todo caminho levam ao Deus da sua imaginação. Não. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é o caminho da morte. Os homens mortos em seus delitos e pecados pensam que viver de maneira santa é papo de pessoas fanáticas. E o que importa é fazer o bem às pessoas que amam. Então eles desprezam muito a vida religiosa, a vida piedosa, né? E acreditam que fazendo bem, está tudo bem, ele está com nota 10. Porém, Paulo não explica assim. Paulo adverte que certos comportamentos impedem a pessoa de se relacionar com Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. As pessoas tolas imaginam que viver de maneira agradável é o objetivo da vida. Elas procuram satisfazer seus desejos e não importa o caminho que se toma, desde que produza a felicidade almejada. Então eles não estão preocupados em agradar a Deus, contanto que ele chega àquele alvo do prazer. Mas eles terão de dar contas a Deus de suas vidas no dia do juízo final. E receberão a sentença de absolvição ou de condenação. Porque importa que todos nós comparecemos ao tribunal de Cristo para dar conta do que fizemos. Os homens alienados de Deus estão vazios de Deus em seus pensamentos, mas cheios de crenças que vêm do inferno, que os leva a afirmar e fazer algo que é detestável ao Senhor e que polui o ambiente em que vivem. Quer dizer, eles não só se prejudicam, mas prejudicam a própria terra. Porque quando você nota porque Deus vai destruir a terra no dilúvio, ou porque Deus vai expulsar as 7 nações, era justamente pelo comportamento ímpio deles que poluíram a terra, e agora a terra estava vomitando aqueles povos da terra de Canaã. O comportamento dos homens distante de Deus é fruto dos seus pensamentos errados que governam a sua mente. Sim, nós não podemos descartar que o homem é aquilo que ele pensa. E diz a palavra, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O indivíduo pode até se disfarçar o que ele é realmente. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, todo mundo vai lindo, todo mundo vai arrumado, todo mundo é educado,
Mas nós sabemos que o homem, ele consegue ser um camaleão, porque a natureza dele não é nada daquilo ali. É só ele voltar para o ambiente normal, ele faz coisas, né, difíceis de até acreditar. O indivíduo, então, pode até se esconder, vir para a igreja, ser piedoso, crentão, mas quando ele vai para a gandaia, quando ele vai para o mundo, aí aflora toda a sua velha natureza. O crente necessita meditar nas Escrituras para encher a mente com as verdades de Deus, para não dar lugar a pensamentos vazios que conduzem os homens à ruína e perdição. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 12 que nós devemos transformar nossa mente, né? Renovar nossa mente para aprender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. Gatilhos que levam a uma vida pecaminosa. Ser influenciado pelo príncipe das trevas. Não só a natureza, não só o pensamento vazio, mas ele é influenciado pelo príncipe das trevas. Observe aí no 18, início do 18, diz assim: obscurecidos de entendimento. Parece uma sequência, pensamentos e entendimentos são as mesmas palavras que aparecem aqui. Mas eu faço uma diferença porque a queda de nossos pais nos lançou fora da luz divina e nos introduziu no reino das trevas, que é governado pelo príncipe das trevas. Nós fomos banidos do jardim. E quando Deus usa a figura do nosso resgate, diz: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o não convertido está no reino das trevas, está sob o domínio. É interessante que lá no capítulo 2 de Éfeso, diz assim, que eles andam segundo o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No estado de pecado, os homens recebem uma natureza ausente completamente de luz e eles vivem neste mundo sem nenhum entendimento espiritual devido à escuridão das suas mentes. A luz aqui é uma luz espiritual que ele não tem, ele perdeu essa luz quando pecou contra Deus. Paulo usa mais à frente no capítulo 5 dizendo: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Então, o estado antes da conversão de escuridão total. Sendo os homens, por natureza, cidadãos do reino de Satanás, Satanás, obscurece mais ainda suas mentes para impedir que recebam qualquer luz que venha de Deus e os mantém cativos em sua ignorância espiritual. Quer dizer, nesse reino ali, Satanás não deixa nenhuma luz entrar. Tem um hino que a gente deixa a luz do céu entrar, mas Satanás, ele bloqueia. Diz a palavra: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas a nós, Deus disse: haja luz, e houve luz, e nós entendemos a mensagem. Segundo as Escrituras, o diabo inspira os homens que estão debaixo do seu domínio a viverem como ele, que vive pecando. Essa é a obra de Satanás, é incitar, é inspirar o homem a andar na iniquidade. Aquele que pratica o pecado, diz João, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Os homens que vivem sobre as trevas do diabo tendem a odiar o evangelho de Deus
ridicularizar o Evangelho, difamar o Evangelho e perseguir os mensageiros de Deus, porque a mensagem do Evangelho, que é luz, ofende. Eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Neste mundo de escuridão, mensageiros do diabo pregam uma falsa mensagem, afirmando ser de luz, para manter os homens nas trevas e os conduzir para a escuridão eterna, de onde nunca mais sairão. São chamados os falsos mestres, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme suas obras. O ataque às Escrituras é a forma usada pelo diabo para impedir que os homens encontrem a luz através das palavras de Deus. A palavra de Deus é descrita assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É por isso que há uma guerra contra a palavra de Deus. Ela precisa ser tirada, porque a menina, nossa irmã que fez o sinal bonito, né, na linguagem, Jesus é o caminho, foi uma ofensa ao mundo. Quer dizer, podia ter o Deus Baco, o Deus do vinho grego podia, mas o Deus Jesus Cristo não podia ser adorado ali, né? A nossa medalhista também, crente, fez o sinal e foi censurada por causa disso. Imagine, meus irmãos. O cristão tem de ler a lanterna divina para manter sua mente esclarecida quanto às verdades eternas, para não ser iludidos pelo diabo. Nunca se afaste da Bíblia. Não tem pastor, não tem pregador, não se importe. Se você tem a Bíblia, você já tem tudo. Ela vai te iluminar. O Senhor te guiará por toda a verdade. Amém, né, irmãos? Gatilhos que levam a uma vida pecaminosa. 4. Está distante da comunhão com Deus. Diz o versículo 18: obscurecidos de entendimento, e aí sigamos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Eles estão alienados, estão divorciados, estão afastados. O pecado pessoal deles os impede de ter comunhão com Deus, porque Deus é luz e não se associa com indivíduos que andam nas trevas. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por sermos descendentes de Adão e Eva, estamos excluídos da comunhão com Deus. Mas se nos arrependermos de nossos pecados e crermos que Jesus pagou nossa dívida na cruz, nossa comunhão com o Senhor é restaurada. Paulo falou isso anteriormente, capítulo 2. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos introduz na presença do Pai, no Santo dos Santos. Discordar e andar contrário aos 10 mandamentos revela que não temos comunhão com o Senhor e demonstra nossa ignorância espiritual. O apóstolo João sempre faz essa comprovação de salvação. Sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, profissão de fé, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Ser um evangélico não praticante evidencia a ausência de comunhão com o Senhor, pois a fé sem obras é morta. Que adianta alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Pode semelhante a fé salvá-los? Tiago argumenta ali, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Se odiamos as pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus, não temos comunhão com Deus, mas sim com o diabo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se negamos os ensinos das Escrituras, estamos alienados de Deus e unidos com os inimigos do Senhor. Observe, diz João, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, não vem do Senhor. Tem de concordar com a doutrina bíblica. A vida suja sempre manterá Deus afastado de nós. Mas se formos limpos pelo sangue do Cordeiro, Deus se aproximará. Isaías nos deixa claro: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Os que professam comunhão com Deus, mas andam no caminho do pecado, estão mentindo para si mesmos e não irão procurar a cura para que Deus possa salvá-los. Eles estão sendo enganados pelo seu coração. Enganoso é o coração, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Gatilhos que levam à vida pecaminosa. Ser insensível à voz divina. Observe aí, final do 18, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, eles não têm sensibilidade nenhuma espiritual. O homem que não nasceu de novo é indiferente ao chamado divino, mas é sensível à voz da transgressão, que facilmente o fisga, encaminhando ao pecado e à perdição. Diz o Salmo 36, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há a voz de Deus no seu coração, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. O homem que não foi convertido pelo Espírito Santo é mal criado às orientações do Senhor, mas é rápido para atender ao chamado e fazer o que é proibido segundo as Escrituras. Paulo diz que os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem endurecido pelo pecado não consegue enxergar o dano que o pecado tem causado às pessoas à sua volta e continua nessa marcha que pode lhe levar a um fim muito pior. É interessante que a gente vê o que o pecado tem feito na vida de algumas pessoas. Então era para a gente olhar assim e dizer: eu vou fugir desse negócio, eu não quero isso para a minha vida. Mas ele acha que esse mal nunca vai me alcançar. Nunca vai acontecer comigo essa coisa que está acontecendo com ele, porque o coração deste povo está endurecido, diz Isaías, o Novo Testamento. De mau grato ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, diz o Senhor Jesus em Mateus 13. Apesar de terem membros na família que conhece o Senhor Jesus
e a vida exemplar dos seus parentes crentes. Eles não sentem nenhum estímulo para deixar o pecado e andar com o Senhor, porque os seus corações estão endurecidos para com Deus. A mulher de Ló não recebeu influência de Ló, que era um homem temente a Deus. As filhas vacilaram naquilo, não receberam influência. Quer dizer, eu posso ter um grande crente em casa e mesmo assim não prestar atenção. Os próprios irmãos de Jesus, antes da ressurreição, nem seus irmãos criam nele. Quanto mais o indivíduo pecar, mais insensível se torna para com a voz do Senhor. Quem anda nessa estrada não poderá ser salvo por Cristo. Coração endurecido não tem condições de ser salvo pelo Senhor. Por isso, a palavra do Senhor em Hebreus diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. No geral, os homens com o coração endurecidos vão se opor à mensagem da cruz por acharem ofensiva a seu estilo de vida. Se Deus não tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, eles nunca se voltarão para Deus e vão perecer eternamente. Por isso Deus fez essa promessa: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, colocarei o meu espírito, escreverei os meus mandamentos e fareis com que andeis nos meus estatutos e meus juízos. Nós deveríamos sempre dizer: obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor fez essa cirurgia que eu nem queria marcar. Eu nem queria saber dessa cirurgia, mas o Senhor secretamente fez essa mudança em mim. Por último, irmãos, gatilhos que levam à vida pecaminosa. Ser cúmplice dos estímulos pecaminosos. Veja no 19, leamos: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de pecado. Aparentemente você poderia dizer assim: pastor, o senhor está falando de gatilho, coisas que são, às vezes, até fora da pessoa, que estimula ela a pecar. Então, se há um estímulo, algo que está fazendo ela pecar, ela não é culpada, ela é inocente, ela foi levada a pecar. Mas se você lembrar de Eva, ela não foi inocentada por causa disso. Ela sabia que não devia fazer. Ela até argumentou com Deus: o diabo me enganou. O Adão também disse: a mulher que o Senhor me deu. Mas o Senhor não inocentou porque eles foram influenciados, porque eles tomaram uma decisão. Eva viu a árvore, achou ela bonita, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, e comeu e deu ao seu marido. Então ela se tornou culpada, ela se tornou cúmplice desses gatilhos que lhe influenciam ao caminho do mal. Há gatilhos que impulsionam os homens a pecarem, mas eles, de livre agência, escolhem trilhar pelo caminho pecaminoso e se tornam culpáveis diante de Deus e dos homens. Falei da serpente, né, que Deus puniu a serpente, puniu a mulher, puniu o homem. O homem não é forçado a pecar por causa dos estímulos, mas voluntariamente ele se entrega às propostas pecaminosas que os gatilhos lhe sugerem. Lembrem, o filho primogênito Aminon de Davi se apaixonou por uma irmã dele, irmã de Absalão, de mães diferentes, o mesmo pai. E ele começou a adoecer, ficar magro. E aí, um conselheiro ruim se aproximou dele, é um primo dele, e disse: por que o príncipe está assim, tão triste? É porque eu gosto da minha irmã, mas não posso possuí-la. Ele disse: incomode não, faça isso aqui, e você vai ter ela. Ele mandou o rapaz se fingir de doente, para pedir ao pai que a irmã fosse cuidar dele,
E quando ela foi cuidar, ele mandou todo mundo sair e abusou dela. Depois de abusar, também desprezou e não quis mais ela. Vejam, ele foi aconselhado por uma pessoa ruim, mas ele que tomou a decisão, ele que chamou, ele que falou com o pai, ele que mandou os empregados saírem e ele então forçou a irmã dele. O comportamento reprovado pelo Senhor é acolhido pelo homem distante de Deus por vontade própria. Por isso ele é indesculpável diante de Deus e vai sofrer eternamente por causa de seus pecados. Ah, mas se você tem mau amigo, se afaste de seu amigo, porque você vai ser condenado porque aceitou o conselho dele. O homem não convertido tem um desejo intenso pelo que é proibido aos olhos de Deus e não mede esforço para satisfazer seus desejos pecaminosos. Você viu o texto que fala, ele é ávido, ele anela em pecar. O homem escravo do pecado oferece seu corpo, seu talento, seus bens para alcançar seus objetivos pecaminosos. Até oferece sua alma ao diabo, se for necessário, para chegar a esse prazer. No dia do juízo final, ele não poderá culpar a sociedade e os gatilhos pela sua vida pecaminosa, porque ele deliberadamente se entregou a um estilo de vida reprovável. Nós vivemos numa sociedade que, porque o cara roubar, porque a sociedade foi injusta com ele, não deixou ele estudar, ele não teve chance na vida, os burgueses dificultaram a vida dele. Então, eu sou culpado do cara ser bandido, eu sou culpado do cara morrer, e eu tenho de indenizar, e é o que acaba acontecendo, porque ele vai para a prisão, aí a família dele recebe proteção, ele recebe proteção do Estado, recebe uma verba, que é mais do que o salário mínimo, e a família que perdeu um pai, uma mãe, fica desamparada, não tem amparo. Não, mas no dia do juízo essas coisas vão ser corrigidas. Eu afirmo, crente, as amizades podem nos influenciar para o bem ou para o mal, por isso escolha bem suas amizades. Há gatilhos. Gatilhos podem nos influenciar de alguma maneira. Nutra a sua vida, usando bem a oração, a leitura e meditação da Bíblia, o culto público, o batismo, refletindo sobre o batismo, participando da ceia, da comunhão dos santos, da oração congregacional. Isso tudo vai lhe firmar na verdade e fazê-lo andar na verdade. Aparte-se de qualquer instrumento que estimula a pecar contra o Senhor. Destrua logo. Não conserve em sua vida, porque isso vai acabar mal. O crente pode ser influenciado por gatilhos que levam a vida pecaminosa, como a carne, como o mundo e o diabo. Por isso, vigiai e orai. Para quê? Não entreis em tentação. Que Deus nos abençoe.